Amigo Balestra, um grande advogado que foi 4 vezes vereador em Maringá e hoje está aqui no aniversário do Aziel, junto com o nosso amigo Bernardi, a Clair, o ex-marido dela, o Aziel Pereira, que trabalhou no Palácio Iguaçu. E o Bernardi vai nos falar aqui do José Bonifácio, que foi, na época dele, um dos maiores intelectuais do planeta, não só do Brasil. Descobriu praticamente 10 minerais novos. Tem um que até um americano fez uma homenagem e botou o nome de Andradita, né, que ele era Andrade Silva e tal. Então ele está mostrando que sem o José Bonifácio o Brasil teria sido dividido em várias regiões. Ele fez um trabalho para unir o Brasil e fez todo o abaixo-assinado para o dia do Fico, ajudou no processo da independência e etc. Agora nós perguntamos aqui para o Bernardi quantos José Bonifácio, mais ou menos, nós temos no Brasil hoje que merece um monumento como aquele que tem em Santos, lá, que é maravilhoso. José Bonifácio foi um brasileiro extraordinário. Para mim, o maior de todos os brasileiros. Tivemos grandes brasileiros, mas José Bonifácio foi por apenas 18 meses ministro de Dom Pedro, no período do Reino Unido, Brasil e Portugal, e também logo depois da independência. Se hoje nós temos essas dimensões territoriais, nós devemos isso a José Bonifácio, porque ele via o Brasil como um país grande, ou seja, uma grande nação. Se tivesse, na época, vigorado outras teses da independência, certamente o nosso país seria todo fragmentado como é hoje a América Espanhola. Certo. Então, eu acredito que muito poucos brasileiros têm a capacidade intelectual, científica. Um dos que eu coloco nesse nível, talvez não tanto, mas próximo de José Bonifácio, poderia ser um discípulo, para mim, é o ex-senador e ex-ministro, o Cristóvão Buarque, do Distrito Federal, que foi governador do Distrito Federal, também um grande intelectual. E posso dizer que eu tenho estudado nos últimos 10 anos a vida do José Bonifácio, cada vez mais eu admiro esse grande brasileiro, que em todas as casas onde temos um forno de micro-ondas, lá está uma pedra, um mineral que o José Bonifácio descobriu, que foi a petalita. Ou seja, ele, como você disse, era um grande intelectual. Ele esteve na Revolução Francesa. Além de técnico, além de político, era técnico, né? Na verdade, ele foi político apenas nos últimos anos da vida dele. E ele sempre foi um cientista. Ele foi o primeiro cientista ele criou a cadeira de mineralogia na Universidade de Coimbra, lá em Portugal, e foi durante muitos anos. Ele foi secretário-geral da Associação Científica Portuguesa por muitos anos. Então, ele era um grande brasileiro, sem dúvida nenhuma. Certo. Como intelectual, eu concordo com ele sobre o nosso ex-governador de Brasília, que ele mencionou aqui, né? Mas a gente não apoia muito esse ex-governador de Brasília, porque ele está muito lulista e o governo do PT hoje virou uma falsa esquerda, né? Não é uma esquerda verdadeira. Mas eu não vou. Quem sou eu também para questionar o indicado do Bernardi? A gente realmente admira o ex-ministro da Educação que ele mencionou aqui, né? Na questão
lá o que ele fez pela Universidade de Brasília e as propostas que ele tinha para a educação, a gente só não entende por que ele tomou um chifre do Lula, foi demitido por telefone quando estava no exterior e depois voltou a ser lulista, mas isso aí são detalhes. Eu quero incluir nesse rol também um outro grande brasileiro, que foi o Darcy Ribeiro. O Darcy Ribeiro, eu tive a oportunidade de conhecer o Darcy Ribeiro. Quando eu era presidente da Câmara, eu trouxe ele aqui para fazer uma palestra. Ele era ele tinha sido vice-governador do Rio de Janeiro e ele se candidatou posteriormente ao Senado e foi senador. Ele é o responsável pela nossa atual LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que permitiu, por exemplo, que no nosso país tivéssemos a educação à distância. Então, além de tantas outras coisas que o Darcy Ribeiro fez, defendeu os índios, defendeu os povos marginalizados, enfim, ele foi um grande brasileiro que eu coloco, digamos assim, como um verdadeiro discípulo de José Bonifácio. Claro que cada um viveu em tempos diferentes. Você não pode comparar um momento histórico de um com o outro. Mas ambos, as três personagens que eu coloquei aqui, José Bonifácio, Darcy Ribeiro e Cristóvão Buarque, sem dúvida, foram e são, no caso do Cristóvão, grandes brasileiros que nos honram. Esses são os intelectuais. E vamos dizer assim, daqueles que foram mais focados na gestão, na realização, em empreender no setor público, tipo Brizola, que criou 35 vezes mais escolas em 2 estados do que Lula e Bolsonaro somados no Brasil inteiro. Então, um grande empreendedor, é um dos responsáveis pela manutenção da riqueza lá do Rio Grande do Sul, que o Getúlio começou. Daí nós temos Ciro Gomes, que criou o Milagre Cearense. Nós temos aqui, além disso, salvou Fortaleza das dívidas, da falta de água. Salvou o Plano Real quando a turma do FHC começou a fazer água. Depois nós temos aqui no Paraná o governador Requião, que salvou das dívidas do Lerner e das encrencas que tinha. E a gente só não lamenta que o Requião não aceitou o convite do Brizola para ser candidato a presidente uma vez. Mas nessa parte de gestão, desculpe eu dar o meu palpite, você que é o entrevistado, quem que você coloca como os grandes nomes assim dos fazedores? Eu concordo com todos os nomes que você colocou ali. Getúlio deu uma identidade para o Brasil, ele governou primeiro através de um processo revolucionário, mas depois ele teve um período em que ele governou num regime autoritário, mas ele voltou nos braços do povo e deu a sua vida pelos mais pobres, pela nação, pela nossa independência. Sem dúvida, ele foi um grande brasileiro. Brizola da mesma forma. Brizola sempre tinha uma bandeira essencial, que até hoje nós prescindimos dela, que é a bandeira da educação e da defesa dos povos marginalizados, esquecidos. Você falou de Ciro Gomes, um grande governador também, da mesma maneira que o Roberto Requião. Então, esses são homens que nos inspiram, que são exemplos, e nós devemos ter orgulho no nosso país desses cidadãos, porque eles, embora no momento, muitas vezes, suas posições tenham sido polêmicas, muito criticadas, mas o resultado do seu trabalho permanece até hoje.
Veja o próprio Brizola, as ideias dele de 30, 40, 50 anos atrás continuam atuais. Ou seja, alguém que sempre demonstrou à população brasileira o malefício que causa a nossa sociedade e essas elites que se apoderam do poder econômico e do poder político para manter os seus privilégios. Então, esses grandes líderes da história, nós devemos sempre reverenciar e tê-los como exemplos. Daqui a pouco vai voltar um José Bonifácio aqui para ajudar a comandar o Brasil. E o nosso amigo Bernardi, que foi um vereador em Curitiba por muitos anos, é um expert de planejamento urbano, tem várias contribuições que ele deu para não deixar aí o pessoal da especulação imobiliária exagerar em Curitiba e etc. A sua contribuição, além da intelectual, lá como vice-reitor da universidade, na política, o que nós podemos contar sobre o Bernardi agora, daqui para frente? Eu estou num período sabático, desde a última eleição que disputei para governador em 2018, e daí veio a pandemia e eu comecei a realizar o meu sonho de juventude, de mocidade, e passei a escrever literatura, ficção. Eu escrevi 3 romances e 4 livros de contos a partir de 2020. O ano passado, por exemplo, eu publiquei 4 livros. Um romance chamado O Suave Aroma do Teu Perfume, que relata uma parte da juventude de 77, inclusive o Maurício Requião, que era meu contemporâneo, foi nosso líder. Maurício está aqui hoje, né? Está aqui, está ali. Nosso contemporâneo, e ele, num período difícil, ele participou do comando do nosso diretório acadêmico, que era o Diretório Acadêmico Rocha Pombo, da área de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Federal do Paraná, o DARP, e eu relato aqueles momentos. Tem a geração de 1968, que é a Clair, o Aziel, e nós somos dessa geração de 77, que enfrentamos também a ditadura, e ali começou a desmoronar o regime autoritário de 64. Então, por enquanto, eu estou num período sabático, mas um dos livros que eu publiquei no ano passado se chama Tempos Sombrios. Eu reúno contos desses 4 anos anteriores ao atual governo, em que vivemos no nosso país tempos sombrios e que ainda estamos sofrendo as consequências daqueles tempos sombrios, com tentativa de golpe de Estado, de destruição da democracia brasileira através de alguns dos seus protagonistas. Então, posso dizer que, por enquanto, ainda não parece que não passou esse período sabático que eu entrei depois da eleição de 2018. Muito bom. Certamente, quando a gente tiver um José Bonifácio de volta aqui no Brasil, na liderança, nos bastidores, ou talvez até no comando principal do país, aí o Bernardi vai ser convocado para contribuir, para misturar a intelectualidade com a prática, e ele tem aí nas duas coisas. Bem, nunca se pode dizer que desta água não beberei, mas de qualquer forma, ainda estamos vivendo as consequências deste tempo sombrio que tivemos. Aliás, o mundo está vivendo as consequências desse tempo sombrio, e eu espero que tudo passe. Como tudo já passou na história, eu já estou com a idade do Papa, então eu não
sei o que a vida ainda me reserva, mas estou disposto a contribuir modestamente para que o nosso país seja esse grande país que todos nós desejamos, sonhamos, almejamos e queremos não apenas para a geração nossa, dos nossos filhos, nossos netos, mas daqui a 100, 500, 1000 anos, porque esse é o futuro do Brasil. É ser uma grande democracia, modelo para o mundo. Muito bom. Então esse aqui é o Jorge Bernardi, foi candidato a governador pela Rede Sustentabilidade, foi vereador vários anos, passou pelo PDT, né? E 30 anos vereador e 28 deles pelo PDT. 28 pelo PDT, e é uma figura que a gente gosta quando encontra, sempre de pegar uma informação positiva aí sobre a realidade. Muito obrigado, Bernardi. Eu é que agradeço.